Perdoar ou não perdoar? Fiz a questão. Como é que eu faço para saber se eu perdoei? Tenho que perdoar? Como é que funciona isso? Legal. Acho que o protocolo de culpa ele tem essa proposta de perdoar, quer seja o outro, quer seja a si mesmo, e de certa forma até conseguir perdão do outro, ou conseguir tornar mais fácil que o outro alcance esse nível de perdão. E eu gosto do jeito como a gente faz, porque afasta qualquer tipo de obrigação ou recompensa de certa forma espiritual ou religiosa, sabe? Eu vou perdoar porque eu sou obrigado a perdoar, ou vou perdoar porque eu vou ser recompensado, premiado, ou vou parecer maior. Eu tenho que perdoar quando eu der conta de perdoar. E a gente volta para o que de fato é o perdão. O perdão não é o esquecimento do que foi feito. É uma consideração diferente daquilo que foi feito. Talvez eu traga uma visão muito racional da estrutura relacional, da utilidade, do que está por trás do perdão, da necessidade ou da dificuldade do perdão, mas é assim que eu vejo e talvez seja só assim que eu consiga ou queira ver, porque o recurso para perdoar é nosso, o motivo para perdoar é nosso, o objetivo para perdoar é nosso. Então, eu gosto que isso seja resolvido entre nós. E quando eu falo nosso e nós, eu estou falando de humano para humano. Esse protocolo vai ser usado para coisas, né, absurdas. Eu já vi gente que cometeu crime de homicídio ter que usar esse protocolo. Quer dizer que a pessoa não vai ser presa ou quer dizer que a pessoa não vai ser punida? Quer dizer que ela vai conseguir se libertar para viver daqui para frente, apesar do que ela fez lá atrás, com as consequências sob medida, e essa parte do sob medida é importante, porque muitas vezes essa falta de perdão faz com que a consequência ou a punição seja desmedida, sabe? E isso não é bom. É importante que se haja uma proporcionalidade para tudo. A gente vê pessoas rodando esse protocolo porque passaram por uma situação de abuso, por exemplo. Porque talvez tenham abusado de alguém. Tem todo tipo de culpa aqui. Pessoas que fizeram algo que isso gerou a consequência do fracasso, da falência, do adoecimento, talvez do falecimento de alguém. Como lidar com isso? Como que eu me perdoo pelo que eu fiz? Então vamos entender. O que é perdoar? É considerar o que aconteceu e encontrar uma forma de seguir em frente. Esquecendo? Não. Apagando? Não. Parando de usar contra o outro e principalmente contra si mesmo. Quando eu te perdoo, eu estou dizendo, eu abro mão de ser o responsável pela sua punição. Eu abro mão de usar contra você, contra mim ou contra os outros aquilo que você fez. Só que eu preciso fazer isso de forma racional, estruturada e sólida. Qual é a recompensa do perdão? A liberdade. De quem? De quem está perdoando. Só que isso precisa ser genuíno. Senão, você começa a maquiar o problema. E você começa a querer usar ainda mais o que aconteceu porque você vai sentir uma pessoa nobre. Ah, ele fez tudo isso, mas eu perdoei. Tá, perdoou porque você entende por A mais B que não faz mais sentido continuar usando ou não faz mais sentido usar da forma como você usava ou porque você é uma pessoa especial, evoluída. Poxa, pensar assim é dar muito espaço para o padrão controlador narcisista. Perdoei porque eu sou bom. Isso é perigoso. Como é que eu sei que, vamos lá, né? A gente está trazendo aqui para relações. Eu posso falar uma coisa, eu posso falar que eu perdoei alguém. Como é que eu sei que eu de fato perdoei essa pessoa? Quando o que essa pessoa fez não tem mais relevância no que eu estou fazendo. Por exemplo, vou para um caso extremo que no extremo fica mais fácil entender. Abuso. Tem gente que vive as consequências do abuso, tem gente que não vive.
porque aquilo não tem relevância na vida dela hoje, porque ela não deu utilidade. Ah, Elton, mas é porque ela superou, porque ela resolveu. Não, tem gente que passou por isso e isso nunca foi um problema. Assim como tem gente que passou por um abuso, que quem ouve a história vira e fala, poxa, isso não foi um abuso não, o cara só deu um tapa no seu bumbum. Tá, para ela foi, do jeito que está registrado e como está sendo usado, aquilo foi mais terrível do que o absurdo que uma outra pessoa passou. E aqui, de fato, a gente não pode ter comparação, mas eu trago só um contraste entre dois fatos para trazer clareza de que importa o que foi registrado e, principalmente, como está sendo utilizado. Então, quando eu sei que eu preciso perdoar? Quando eu entendo que a forma como eu estou usando o que aconteceu está me fazendo mal. Esse é o primeiro ponto, e acho que talvez um dos principais. Posso fazer só pelo outro? Dificilmente você vai conseguir um perdão genuíno quando for só pelo outro. Mas pode ser um ponto de partida também. Então, assim eu sei que eu preciso perdoar. Vamos trocar o perdoar por resolver para a gente afastar essa coisa espiritual, religiosa e muitas vezes até mística. É claro que o perdão faz mal para quem não perdoa, está mais do que comprovado, e geralmente faz mal mais para quem não perdoa. Por quê? Porque é a pessoa que está usando. Tá? Então, quando é que eu sei que eu preciso liberar o outro? Quando eu entendo que a forma como eu estou usando contra ele, contra mim ou contra os outros, aquilo que aconteceu está me fazendo mal. Ou está fazendo mal a outra pessoa, quer seja esse indivíduo ou outro. E quando é que eu sei que eu perdoei? Quando eu me lembro e consigo deixar para lá. Traduzindo, eu lembro, é verdade, eu sei, mas não quero fazer nada com isso. Não quero fazer nada contra essa pessoa. Ficou irrelevante. Não me afeta mais da mesma forma e eu não uso isso para justificar não fazer alguma coisa. E vamos entender que o utilizar é punir, poupar, unir ou afastar. Eu não preciso do que aconteceu para punir alguém diante do que pode acontecer. Eu não preciso do que aconteceu para poupar alguém do que pode acontecer. Eu não preciso do que aconteceu para unir alguém ou me unir a alguém diante do que pode acontecer. E não preciso do que aconteceu para me afastar de alguém ou afastar alguém diante do que pode acontecer. A relevância do que pode acontecer é muito importante, porque quando eu digo perdoar quando a forma com que você está usando o que aconteceu está te fazendo mal, leia-se. Está prejudicando o que pode acontecer. Quando eu digo usar o que aconteceu está prejudicando alguém, leia-se. Isso está impedindo o que pode acontecer de acontecer na vida dessa pessoa. A corda que a gente está usando para amarrar o outro também está prendendo a gente onde a gente está. E muitas vezes prende só a gente, né? Porque se eu estou te segurando e você está aí, mas você não quer sair daí, concorda que eu não estou te segurando? Só é uma prisão se eu quero ir além de onde essa Só corda vai fica. ser uma prisão se você estiver tentando ir além. Agora, por mais que você não queira ir além e eu esteja te segurando, possivelmente eu esteja abrindo mão de ir além para ficar aqui te segurando. Então é nessa hora que o perdão se faz necessário. De novo o plano, né? De Para novo. onde eu quero ir, que manter isso aqui não combina, não é coerente. Impede o que de acontecer? Quando eu digo usar o que aconteceu no passado, impede o que de acontecer no futuro, eu estou falando do plano. E aí, plano, pré-queda, é nessa hora que a punição ou a vingança ou a busca por justiça ou qualquer coisa do tipo passa a ser uma pré-queda. Existe uma diferença entre culpar e não perdoar? Essa pergunta é boa, preciso pensar. Se existe alguma diferença entre culpar e não perdoar. Acredito que o culpar seja a manifestação ou a consequência de não ter perdoado. Eu te culpo porque eu não te perdoei. Eu me culpo porque eu não me perdoei. Então vamos trocar o perdoar por libertar ou vamos trocar o perdoar por resolver? Eu te culpo porque eu não resolvi. Eu te culpo porque eu não libertei. Aí vem a pergunta, libertou quem?
né? Eu me culpo porque eu não resolvi, eu me culpo porque eu não libertei. Aí vem a pergunta, libertou quem? Deixar para ir, né? É fundamental para que você desenvolva independência emocional, para que você aumente a sua permissão e você consiga seguir em frente. Eu deixo ir ou eu deixo para ir? É Perfeito. fundamental. Tá falando desse deixar ir e deixar para ir, inevitavelmente a gente vai falar sobre conversas difíceis, a gente vai trazer esse ponto. Esse perdão, ele exige uma conversa difícil? Depende da conduta que vai ser utilizada a depender do tipo de culpa que foi identificado. Autoculpa, por exemplo, não exige conversa difícil porque ele é feito com um PDA controlado, um PDA memorável semelhante ao do protocolo de combate ao medo. E por que que ele é semelhante ao protocolo de combate ao Que é um medo? equívoco. Porque é um equívoco. A autoculpa é um equívoco. Não só um equívoco, mas é que ela tem um equívoco baseado no eixo da responsabilidade. E a estrutura de construção e de condução do protocolo de combate à culpa está na análise da responsabilidade. Se ela foi ou não assumida, se ela foi ou não transferida, se ela foi ou não compartilhada. Então, nesse caso, não tem conversa difícil. Quando é culpa real, por que que tem a conversa difícil? Porque você está me culpando de algo que realmente eu fiz. Essa culpa é legítima. Eu, de fato, fiz isso e preciso resolver contigo, para que eu fique livre e para que talvez você também fique livre, porque pode ser que eu me resolva de algo que eu fiz, que você me culpava e você continue preso, porque você está ainda com essa necessidade, a tentativa de usar o que aconteceu, só que não vai mais funcionar comigo. E por que que a gente precisa da conversa difícil? No protocolo de combate à culpa, na conduta da culpa dirigida. Porque eu estou te culpando, e culpar é mais do que acusar, eu estou te culpando e te acusando de algo que realmente você fez. Então eu preciso ter essa conversa para dizer, olha, você fez, eu sei que você fez, mas a partir de agora eu não quero fazer mais nada com isso, não preciso que você faça mais nada. Eu não me esqueci, eu me lembro, mas ao me lembrar, eu não tenho nenhuma intenção e nenhuma expectativa. Então eu preciso ter essa conversa, e essa conversa é muito mais para mim do que para você. Só que por que que essa conversa é importante? Porque aqui a gente volta para a estrutura da relação saudável. Exige um vínculo forte e um limite claro. Então a conversa estabelece o limite. Então perceba, quando a gente vem para autoculpa, ela vai se assemelhar um pouco com a conduta do protocolo de combate ao medo. Então eu resolvo comigo mesmo, PDA. O que eu decido fazer com a percepção que eu tive agora, com o entendimento que eu tive agora. Quando é real, dirigida, eu preciso ter a conversa difícil para estabelecer esse novo limite. E quando é a culpa ilegítima, eu também vou precisar da conversa difícil para dizer, olha só, eu estou matando o mal na raiz. Nós dois acreditávamos que lá atrás era responsabilidade minha, só minha ou toda minha. Por causa disso, eu estou sendo culpado, acusado por algo que não era responsabilidade minha. Eu quero que isso fique claro para você. Por isso eu estou, nesse momento, aqui, olhando para o eixo da responsabilidade e estabelecendo um limite para quê? Acabar com a utilidade. Então aqui eu garanto que o perdão aconteça. Se a gente trocar perdão por solução ou por liberdade, fica muito mais fácil entender. Quando eu preciso perdoar? A pergunta é, quando você precisa resolver? Quando você precisa se liberar? Quando você quiser ir. Entende? Quando eu sei que eu perdoei? Quando eu resolvi. Como eu sei que eu resolvi? Quando eu me liberei. Isso aconteceu? Aconteceu. Isso te prejudica? Não. Não. Isso é tão incrível que chega uma hora que aquilo é só um fato sem uma história contada em cima. Nossa, fulano fez tal coisa com você? Fez. E aí, o que você vai fazer? Nada. Como você se sente? Normal. Nossa, mas ele fez tal coisa. Essa pessoa está atribuindo o sentimento dela, a sensação dela, porque esse é o registro que ela tem do fato. Histórias são fatos registrados como percepções emocionais. Então, ela está mexida porque ela pensa, se fosse comigo, mas como não é com ela, e comigo está resolvido, vida que segue.
E não vida que segue eu deixei para trás, ficou para trás porque eu segui. Não preciso mais usar aquilo e não permito mais que ninguém use aquilo contra mim. Nesse caso, está resolvido, está liberto. Ah, mas teve uma consequência. Sim, estou pagando por essa consequência. Ela é financeira, ela é de algum tipo de limitação. Ok, vou pagar por essa consequência porque entendo que isso é só uma consequência daquilo que eu fiz. E vou me condicionar a fazer tudo que tenho para fazer diante dessa condição que me foi justamente imposta por aquilo que eu fiz. Entretanto, nenhuma outra condição será imposta a mim ou a ninguém por causa daquilo que eu fiz, porque está resolvido. O limite da responsabilidade lá de trás e de hoje foi devidamente estabelecido. Essa pessoa está livre, ainda que ela esteja na prisão. É atualizar o registro e acabar com a utilidade. Atualizar o registro e acabar com a utilidade. Nesse sentido, o que é mais difícil? Eu não sei se essa pergunta tem como ser respondida, mas perdoar o outro ou perdoar a si mesmo? Não é que eu não sei responder, eu não sei se tem como responder isso. Acho que vai de indivíduo para indivíduo, vai de momento para momento. Eu costumo dizer que a dor mais doída é aquela que eu estou sentindo hoje. E a dor mais doída é a que eu estou sentindo. Então, se eu disser que é mais difícil se perdoar, talvez uma pessoa que está com dificuldade de perdoar o outro, ou liberar o outro, resolver algo que o outro fez de fato não deveria ter feito, para ela é o que vai estar sendo mais difícil. Ou se eu disser o contrário, para a pessoa que fez alguma coisa e não conseguiu se resolver com aquilo que fez, para ela vai ser mais difícil. Mas vale a gente entender o seguinte, vai ser muito difícil e só vai ser muito difícil perdoar o outro ou se perdoar quando o motivo e o objetivo não for claro e grande o suficiente. Se o indivíduo não tiver para onde ir, não tem por que ele deixar para ir ou deixar ir, porque ele sempre vai utilizar aquilo que ele fez ou que o outro fez no passado como justificativa para aquilo que ele não está fazendo no presente, pelo futuro que ele gostaria de ter ou deveria gostar ou querer ter. Perfeito. Uma última pergunta. E quando a pessoa está esperando o perdão de alguém que já morreu? De fato, a gente precisa entender que quem se foi, foi. É sempre uma questão relacional dos vivos com os vivos, entre os vivos. Quando a pessoa está buscando o perdão de quem se foi, ela ainda tem um problema com quem ficou.